Para a gente falar sobre essa expectativa pela estreia da seleção brasileira, a gente recebe o Michel Bastos, nosso comentarista do CNN Esportes, ex-jogador do Brasil, que enfrentou uma Copa do Mundo, né, Michel, em 2010, na África do Sul. Michel, seja muito bem-vindo, bom dia, é um prazer ter você aqui. Bom dia a todos, Virajá, Cris. Bom, a expectativa está aí, acho que estreia de Copa do Mundo para a seleção brasileira. Tive a honra de passar por essa expectativa, então agora, como todos nós aqui, como torcedor, uma expectativa muito grande. Pois é, Michel, era essa a minha primeira pergunta para você. O que passa na cabeça, no coração do jogador quando ele está ali no dia de estreia de uma Copa do Mundo? Queria entender como é que funciona um pouco do preparo, não só o físico, né, que acho que já está um pouquinho precificado, mas principalmente sobre esse preparo emocional e mental para uma estreia de Copa do Mundo. Olha, a ansiedade, ela existe, isso não tenha dúvida, mas a própria Cris comentou, acho que tem muitos jogadores experientes ali que já viveram, já jogaram uma Copa do Mundo, então eles sabem, conhecem esse processo. Acho que esse dia é um dia de uma rotina normal como todas as outras, onde você se alimenta bem, descansa muito bem, para poder chegar bem preparado para a partida. Mas mesmo assim, acho que mesmo aqueles que já tiveram a oportunidade de jogar uma Copa do Mundo, vai estar ansioso, isso é normal, não tenha dúvida, mas depois que a bola rola, eu acho que a adrenalina ela chega e aí você consegue fazer o seu trabalho normal, você deixa de lado um pouco aquela ansiedade e aí já entra já no processo do jogo e vai embora. Aí o Brasil, como eu falo, acho que o Brasil hoje, para mim, é uma oportunidade de uma estreia para um jogo mais difícil dessa fase de grupo. Acho que Marrocos, sim, entre Haiti e Escócia, é a seleção mais forte que o Brasil vai enfrentar. E eu acho que para estreia não seria nada melhor que enfrentar Marrocos depois de todo um processo aí com troca de treinador, a chegada do Ancelotti, as eliminatórias. O Brasil não foi tão bem, mas eu acho que é importante enfrentar já uma equipe com força nessa estreia para já começar bem com o pé direito. Total. E você falou que você atuou na Copa de 2010, né? Você era lateral, titular na Copa de 2010. E hoje esse é um setor que preocupa muito a seleção, né, Michel? Porque a gente teve o corte do Wesley recentemente e ele não vai estar mais presente já na Copa do Mundo. Ele não está mais entre os convocados. Como você enxerga esses problemas na posição? Olha, Cris, realmente a gente está meio escasso dos dois lados, né? Tanto do lado direito como do lado esquerdo, né? Quando a gente vê hoje, por exemplo, o próprio Danilo, que não é unanimidade, até porque no seu clube, no Flamengo, não vinha jogando, mas é um jogador que o Ancelotti ele tem muita confiança. Até antes da convocação, a gente brincava que ele foi o único jogador que ele cravou, né? Num certo momento, que iria para a Copa do Mundo, então mostra a confiança que o Ancelotti tem nele, mas eu brinco que a gente é muito mal acostumado, né? Ainda mais nessas posições, onde a gente teve Roberto Carlos, Cafu, próprio Maicon, Daniel Alves, Marcelo, então a gente tinha aí nessa posição os melhores jogadores do mundo. Então hoje não é o mesmo caso, mas acho que é dar confiança a esses jogadores. O próprio Alexandro também já viveu a oportunidade de jogar uma Copa do Mundo, é um jogador experiente, mas aí você tem que dar um voto de confiança para esses jogadores, né? Como você falou, acabou que o Wesley, que seria com certeza o titular nessa posição, na lateral direita, acabou sendo cortado e o Ancelotti optou em convocar um meio-campista e testar o Danilo nessa estreia. Espero que ele vá bem, é um jogador experiente, é um jogador que tem a confiança do treinador e isso é muito importante. Então, eu acho torcer para que, lógico, mas como eu falei, não é unanimidade, talvez não seria o jogador ideal para esse momento nessa posição, mas é o jogador hoje que vai começar jogando e que a gente tem que dar total confiança para ele. Michel, vou ter que te corrigir, porque você, né, quando estava rememorando os laterais, né, da seleção brasileira, essa série de craques, você esqueceu de um, chamado Michel Bastos, que teve, né, foi titular. Pelo amor de Deus, Michel. Mas com toda a humildade, Irajá, eu não me coloco na mesma prateleira desses aí que eu acabei citando. Eu tive a honra de
de estar com eles, jogar com eles, mas eu acho que eles estão ainda uma prateleira acima da minha. Mas eu falo para você, eu acho que se eu estaria aí hoje, talvez eu estaria titular dessa seleção. Tenho certeza disso. Michel, agora brincadeiras à parte, você mencionou, né, esse ciclo Ancelotti. A gente teve 4 trocas de técnicos nesse ciclo da seleção, desde 2022. E eu queria entender como essa série de alterações afeta a formação da equipe, a construção exatamente de uma tese ou de um modelo, de um tático, técnico e evidentemente de grupo, para que o Brasil chegasse nesse ciclo de 4 anos até a Copa do Mundo. Essa série de trocas afeta, impacta alguma coisa a preparação do grupo? Com certeza, né? Já acho que atrapalha um pouco, até porque acho que anos atrás a gente sempre tinha uma base da seleção brasileira, né? E nos últimos anos isso não vem acontecendo, isso acabou atrapalhando. O Ancelotti, ele chega no momento já pré-Copa do Mundo, então foi meio difícil para ele poder montar, escolher com um pouco espaço, um espaço curto de tempo para poder se preparar e ter os seus jogadores para essa Copa do Mundo. Então é sempre, lógico, é muito melhor você ter uma preparação, porque a Copa é de 4 em 4 anos, né? Então, quando essa acabar, você já começa a se preparar para outra. Então, são 4 anos de preparação. E quanto mais tempo você tem para se preparar com as competições que vão vir durante esses 4 anos, e você ter uma base durante esse período, isso é importantíssimo, né? A gente vê a própria seleção francesa, a própria seleção da Argentina, até que esse ano eu acho que é um ciclo que vai se acabar, mas que mantém aí uma grande parte do seu elenco que foi campeão mundial. Então, assim, isso é importantíssimo. E a seleção, quando a gente vê, tem muitos jogadores que vão fazer a sua primeira Copa do Mundo, jogadores que recentemente, como o Danilo, o próprio Danilo Volante, né? Alguns outros, os próprios meninos, né? Que chegaram agora, que tiveram poucas oportunidades com a seleção, então são inexperientes, né? E a própria Cris falou, e repito, acho que eu também acho que nesse momento o Ancelotti ele vai optar pela experiência, né? Pela experiência, esses jogadores que já vestem algum tempo a camisa da seleção, já tiveram oportunidade de jogar Copa do Mundo. Então, assim, eu acho que se você tem um processo mais longo, né? E conseguir montar uma base, isso com certeza é muito melhor. Então, esse processo de troca de treinador, ele atrapalha bastante. Michel, antes da gente encerrar, queria falar um pouco mais sobre o Marrocos, né? A gente viu aí a sonora do Hakimi, um grande craque, é uma seleção que conta também com o Brahim Dias. Queria saber o que você acha, onde o Brasil precisa prestar mais atenção para não sofrer tanto com a equipe marroquina agora nesse primeiro jogo. Olha, Cris, eles perderam uma grande referência com esse corte agora que eles tiveram, né? Um jogador que joga pelos lados do campo, um jogador agudo, estilo ali Vinícius Júnior, diremos assim, e que atrapalha bastante a defesa do adversário. Mas é uma equipe que gosta da posse de bola, o próprio Hakimi falou. Eles são considerados os brasileiros na África, mas eu acho que para hoje o Brasil tem que impor o seu jogo. Eu acho que com certeza o Ancelotti ele vai montar uma equipe que vai jogar com uma linha mais avançada, pressionando a saída de bola do Marrocos, porque acho que o Marrocos ele joga mais ou menos da mesma maneira que a seleção brasileira, mas com certeza o Brasil, dentro de uma Copa do Mundo e conhecendo o Ancelotti, ele vai montar essa equipe para ter essa linha mais alta, pressionar a equipe do Marrocos, não deixar eles jogar, porque eles têm muita qualidade técnica. Então, acho que com certeza nesse começo de partida, o Ancelotti ele vai montar essa equipe com uma pressão mais alta para não deixar a equipe do Marrocos jogar e dar a possibilidade de chegar na linha defensiva brasileira. Michel, bate bola, rapidíssimo, o teu palpite para o jogo hoje? Cara, eu tô indo bem no bolão. Até brinquei com a Cris outro dia, a gente tá dando uns palpites aí.
No Convocação do CNN no YouTube, a gente vem fazendo bolão lá da nossa live. Ninguém acertou Estados Unidos ontem. Não, a gente já vai falar desse jogo. Esse Cara, então, eu errei. Eu também errei por muito. Comecei a estreia de Copa do Mundo, cara, eu acho que um 2-1 Brasil. 2-1 Brasil. Tô junto com você. Jogo de estreia é sempre jogo difícil, jogo apertado. Mas o Brasil vence, com certeza o Brasil vence, 2-1. Pois é, tô junto com você, coloquei 2-1 no nosso bolão. Michel Bastos, ex-lateral da Seleção Brasileira, nosso comentarista aqui do CNN Esportes. Muito obrigado e sucesso para nossa seleção. Obrigado a vocês, um bom dia a todos. Obrigado. Obrigado também a Cris, a gente vai voltar a conversar ainda ao longo dessa edição. Cris, obrigado. Obrigada, Irajá. Obrigada, Michel. Até mais.